profetas e ministros do Senhor. Oh, declare que é santo a tua boca, meu querido. Onde quer que você esteja, não venha para o altar de adoração ao Rei Jesus. Se o plano do inimigo era nos espada e separar, oh, meu querido, ele apenas nos esparramou para todos os cantos dessa cidade, desse bairro. Eu não creio que o fogo foi passado na casa. O fogo irá queimar.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa nesse momento inundar seu coração, inundar o seu lar cada vez mais. Estamos iniciando mais uma ministração da palavra, esse tempo de reclusos, né? Que estamos, de confinamento, onde a saudade ela aperta muitas vezes, mas eu profetizo que quanto antes nós vamos voltar a nos abraçarmos como igreja, como família de fé e juntos estarmos no templo glorificando o nome do Senhor. Enquanto esse dia não chega, por enquanto, nós seguimos aqui nesse culto virtual online. Espero que você esteja numa atitude de adoração, de louvor, de exaltação ao nome do Senhor e também com toda a reverência à palavra de Deus. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler do versículo 22 em diante. Vai aparecer aí na legenda, mas eu vou repetir. Mateus capítulo 14, do 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou.
Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, porque apesar do momento que estamos, ó Deus, vivendo, ainda assim, nós podemos, ó Deus, abrir a Tua palavra, nós temos acesso, Senhor, Deus, aquilo que Tu vais falar, aquilo que o Senhor tem falado, Pai, mediante, Deus, as Santas Escrituras. E que o Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito que é onipresente, possa estar falando a cada coração, a cada lar, que agora, Pai, está conectado, Senhor, nesse culto, nessa ministração. Fala conosco, Senhor. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem é coberto de água ou coberto de poeira? Coberto de água ou coberto de poeira? O texto que nós lemos, queridos, na minha opinião, é um dos temas mais poderosos, é um dos textos mais emblemáticos a respeito de discipulado. E ele é muito importante para nós hoje. Esse tempo que nós estamos dizendo, reafirmando, um tempo difícil para todos, o mundo inteiro passa realmente por uma situação difícil. E é um tempo de nós, enquanto discípulos do Senhor Jesus, temos a oportunidade de refletir acerca da nossa fé, do nosso chamado, do nosso papel enquanto cidadãos, não desse mundo, mas cidadãs do céu. Esse texto começa dizendo que logo em seguida, ou seja, aqui a gente vai ver no capítulo 14 a primeira multiplicação dos pães, do peixe, e Jesus então ele dá uma ordem para os seus discípulos atravessarem o mar, que era o lago da Galileia, e ele despede a multidão e ele vai orar. Passado algum tempo, Jesus então termina a sua oração no monte, sozinho, e vai ao encontro dos seus discípulos que já estavam mais ou menos a uns 5 quilômetros de distância já dentro do lago. Só que, diz o texto que já era madrugada, no original já era a 4ª vigília da noite, né? A noite para os romanos eram divididas em vigílias de 3 horas, então era mais ou menos por volta das 3 às 6 horas da manhã. Isso nos leva a crer que os discípulos, desde o entardecer, desde o começo da noite, estavam lutando com uma tremenda tempestade. E Jesus vai então ao encontro deles. E aqueles discípulos então, temerosos, cheios de medo, eles ficam mais assustados ainda, porque quando eles reparam bem, tem alguém andando sobre as águas. Eles acham a princípio que é um espírito, que é um fantasma. Eles começaram a gritar, apavorados, e Jesus traz uma palavra de paz, de calma. Ei, sou eu, não temo, tenho coragem. E os discípulos então, eu fico imaginando o desespero daquele momento ali. E Pedro, sempre ele fala: és tu, Senhor, se for, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus fala: então vem. E Jesus então, ao falar vem, Pedro, ele toma uma decisão assim muito corajosa, que é no meio daquela tempestade, no meio daquela ventania, ele sai do barco e começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Só que nesse meio tempo aí acontece algo. Pedro começa a afundar. E é interessante que esse texto aqui ele levanta uma série de perguntas, uma série de questionamentos. E talvez uma das perguntas mais feitas a respeito desse texto é: por que Pedro afundou? Por que será? E aí tem várias respostas. Porque ele ficou assustado, porque ele duvidou, porque quando ele viu que, quando se deu conta de si, que ele estava no meio do mar, ele falou: não é possível, e começou a afundar. Existem várias respostas a essa pergunta. Tem aqueles mais liberais. A teologia liberal vai dizer que Jesus, na verdade, conhecia um caminho, uma espécie de um caminho de corais ali, que ele ia andando sobre esse caminho. Porque a teologia liberal, ela tira tudo que é sobrenatural da Bíblia e traz uma explicação racional. Até eles têm resposta para esse tipo de pergunta: por que Pedro afundou?
Mas é interessante que, se você perguntar para uma criança, essa resposta é muito óbvia. Por que Pedro afundou? Porque ninguém pode andar sobre as águas. Porque é humanamente impossível alguém caminhar sobre as águas. Porque se tentar caminhar sobre as águas, ele vai afundar. Então a primeira pergunta não é por que Pedro afundou. A primeira pergunta a ser feita e a ser respondida é porque Pedro achou que pudesse andar sobre as águas. Talvez essa resposta seja simples para a gente aqui, mas se imagina na cena, no meio daquele barco. Às vezes quando a gente está no meio de uma tempestade, a gente fica com medo, em terra firme, de andar para lá, andar para cá, porque por causa dos raios e por aí vai. Agora imagina dentro de um barco, assolado por ondas, vento. Ainda mais eu que nem sei nadar, imagina. Aí Jesus fala, vem, anda aqui. Eu não sei qual seria a minha reação. E Pedro, ele toma uma decisão, ele sai do barco, no meio daquela tempestade toda, e vai andando em direção a Jesus. Porque ele achou que poderia andar sobre as águas. E aqui a gente tem que entender o contexto dessa passagem. Porque Jesus, assim como os discípulos eram judeus, e todo judeu ele cria que Deus havia entregue a palavra, a lei dele, a Torá. Significa lei, significa ensino, significa o caminho para Moisés. E que essa lei, ela deveria reger toda a vida de todos os judeus, porque era a própria palavra de Deus. Então todo judeu ele teria que viver através dessa palavra e ensinar essa palavra para os seus filhos. E todo judeu tinha como meta, como sonho, se tornar um mestre, se tornar um rabi, alguém profundamente conhecedor das Escrituras. Então o que os pais faziam? Mandavam os seus filhos, com cerca de 6 anos de idade, para uma espécie de ensino fundamental da época, o Beit Shefer. Para quê? Para que aquela criança, dos 6 aos 10 anos de idade, pudesse não apenas aprender, mas decorar toda a Torá, que era de Gênesis até Deuteronômio, palavra por palavra, livro por livro. E depois desses 4 anos, aprendendo e até mesmo decorando os 5 primeiros livros da Bíblia, a maioria daqueles meninos voltavam para casa então e começavam a seguir o ofício da família. Então, se a família era uma família de pescadores, aquele menino então ia virar um pescador. Se a família era uma família de pastores de ovelha, aquele menino ia virar um pastor de ovelha e por aí vai. Agora, os melhores, aqueles que se destacavam então nessa escola, que era uma sinagoga, e tinha um professor, um rabi que ensinava a Torá para eles, os melhores, eles continuavam naquela escola. Aí eles iam para uma espécie de ensino médio. E no ensino médio, eles agora aprendiam não apenas a Torá, mas agora aprendiam toda a Tanakh, que era o Antigo Testamento inteiro. Então eles tinham que decorar desde Gênesis até Malaquias, o último profeta da Bíblia. Então esse garoto aí, já um adolescente, dos seus 11 anos até os seus 14 anos, ele ficaria naquela escola, né, também conhecida como Beit Talmud, que era esse ensino médio. E depois desse tempo, da mesma forma, a maioria voltava então para sua casa, ia seguir o ofício da família, seja na carpintaria, seja como agricultor e por aí vai. Só que os melhores dos melhores, eles continuavam. E agora eles estavam perto de um sonho de todo garoto judeu, se tornar um discípulo daquele mestre. É interessante porque todo mestre ele tinha uma forma peculiar de compreender a Torá, compreender a Bíblia. Você tem vários mestres na literatura judaica, na Bíblia mesmo. Paulo, ele vai dizer que ele é aluno de Gamaliel, que era um grande mestre, mas existiam outros, antes e até depois de Jesus, como por exemplo, Hillel, Shammah. E a expressão que era usada na época é que esses mestres eles tinham uma gema, ou seja, eles tinham uma forma peculiar de crer, de entender a Bíblia. E se a expectativa daquele garoto era ser como seu mestre,
era não apenas conhecer o que o mestre conhecia, mas era também de fazer aquilo que o mestre fazia. E até mesmo de ser quem o mestre era. É a expectativa de todo garoto. Da outra forma, existia uma expectativa do mestre de poder reproduzir então essa gema, poder reproduzir os seus ensinamentos para aquele garoto. Para quê? Para que os seus conhecimentos, para que o seu nome fosse perpetuado adiante. E aquele mestre, ele tinha que ter uma segurança de que aqueles garotos que estavam com ele para ser seus discípulos, eles realmente deveriam ter um grande potencial para isso. Porque ele queria que aqueles garotos pudessem saber o que ele sabia, fazer o que ele fazia e ser como ele era. E aí, queridos, a gente vai entender então que Jesus, isso é muito importante, isso me salta a atenção aqui. Quando Jesus começa a caminhar nas margens do mar da Galileia, começa a chamar os seus discípulos. Às vezes a gente tem a impressão de que Jesus era aquele loirão, vestido branco, igual um sueco, né? Olho azul, uma faixa azul no manto, e falava, vem, e todo mundo meio que saía robotizado, indo. Não é assim. Jesus já era um rabi, porque um rabi começava a ensinar a partir dos 30 anos, e diz a palavra que Jesus, aos 30 anos, começa então o seu ministério público de ensinar e de fazer discípulos. Agora olha que interessante, porque a frase que esse rabi, quando um garoto tinha condição de ser um discípulo, era exatamente essa: se depois de todos esses testes que eu falei, de passar por todas essas escolas, todos esses níveis, aquele garoto, depois de ser sabatinado na Torá, na palavra, de mostrar proficiência na tradição judaica, depois de passar por tantos testes, a maioria eram reprovados, iam para casa. Mas quando aqueles povos, aquele grupo seleto de meninos, discípulos, aptos a serem discípulos, eles eram aprovados, o mestre dizia isso: vem e siga-me. E foi exatamente isso que Jesus, ele fala para os seus primeiros discípulos. Ele fala isso para Simão, fala isso para André, fala isso para João, para Tiago: vem e segue. Mas tem um detalhe, porque se Simão, André, João e tantos outros, eles estavam pescando, Mateus mesmo estava na coletoria, significava uma coisa: que um dia eles foram reprovados por alguém, que um dia eles fizeram essa prova, eles tentaram ser discípulos de um grande mestre e foram recusados. Só que aí vem Jesus e fala: ei, não interessa se você foi reprovado por alguém, vem e segue-me. E é por isso que aqueles discípulos então, queridos, que eram pescadores e tinham outras funções, eles largaram tudo, porque era um sonho a ser realizado, mesmo que de maneira tardia, mesmo que de maneira improvável. E o que isso significa para nós hoje? Que Jesus continua chamando, queridos, os improváveis para serem seus discípulos. Ele continua dizendo para mim e para você: não importa se você socialmente é excluído, não importa se você intelectualmente você não faz parte de uma elite, não importa, vem e segue-me. Eu quero você para ser meu discípulo, para ser minha discípula. Jesus não faz acepção de pessoas, Ele quer apenas homens e mulheres que ouçam o seu chamado e vão. E é interessante porque esses garotos então começavam a acompanhar o mestre. Aquele grupo seleto começava a seguir o seu mestre por vários lugares, cidades, ruas, vielas. Naquele tempo não tinha asfalto. Naquele tempo as ruas eram empoeiradas. Até hoje a gente vê, né, algumas imagens lá do Oriente ali. Existia uma espécie de um ditado que os mais sábios diziam: olha, que você possa ficar empoeirado pelo seu mestre. O que isso queria dizer? O mestre ia na frente, aquele grupo de discípulos iam seguindo o caminho do mestre. E à medida que o mestre andava, a poeira subia e eles, suados, aquela poeira agarrava no manto deles, eles ficavam empoeirados, cobertos de poeira. Isso significava que eles estavam no caminho do mestre. Então, queridos, isso responde a pergunta que nós fizemos: por que Pedro ele achou que pudesse andar sobre as águas?
Porque ele tinha largado tudo para seguir o seu mestre. Para quê? Para não apenas saber o que o mestre sabia, mas para fazer o que o mestre fazia e para ser quem o mestre era. E quando Jesus está andando sobre as águas, depois de passar aquele susto todo e constatar que não era um fantasma, era o mestre, Pedro pensou: opa, eu larguei tudo para ser discípulo desse homem, para fazer as coisas que ele faz. Então, se ele está fazendo, eu posso fazer também. Foi isso que impulsionou Pedro a tomar aquela decisão de sair do barco e caminhar como o seu mestre estava fazendo. E aí, respondida essa primeira pergunta, a gente pode partir para a segunda. Então, por que Pedro afundou? A partir do momento que ele entendia que ele poderia ousar andar sobre as águas porque Jesus estava andando, por que ele começou a afundar? Queridos, a gente leu, vamos lá, vamos acompanhar de novo aqui, Mateus 14, 27 em diante. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, presta atenção nessa expressão, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro aqui estava encorajado a ir aonde homem nenhum tinha ido ainda. Só que aí, queridos, existe uma expressão que eu chamei a atenção, porque algumas traduções vão dizer assim: Pedro reparando na ação do vento, Pedro reparando na força do vento, talvez Pedro reparando nas ondas agitadas, assoladas pelo vento, mas a tradução original é isso: Pedro reparando o vento, Pedro olhando o vento. E aqui a gente precisa entender uma coisa muito importante, porque a Bíblia fala de céu e terra. Céu não é um lugar geográfico, céu é um ambiente espiritual onde Deus está. E terra também não é um lugar geográfico, terra é um mundo, um ambiente onde o homem atua. Só que o pecado, essas duas realidades eram uma só. Todavia o pecado causou separação entre Deus e o homem, ou seja, entre céu e terra. E em Jesus nós podemos agora voltar a vislumbrar essa realidade que foi perdida. Nós podemos ter acesso ao céu, ou seja, podemos ter acesso às coisas espirituais. Então Pedro, ao seguir Jesus, eu entendo que ele começou a vislumbrar o outro lado, ele começou a ver as coisas do céu. Porque, humanamente falando, ninguém vê o vento, irmãos. A gente pode ver uma roupa balançando no varal, a gente pode ver um galho de uma árvore balançando, mas ver o vento ninguém vê. Mas diz a palavra que Pedro viu o vento. Quando nós começamos a seguir Jesus, nós somos então aqueles convidados pelo próprio Deus a termos uma visão espiritual, onde nós começamos a ver coisas e contar coisas sobrenaturais. Nós saímos de tempos em tempos dessa dimensão da terra, do mundo, onde as coisas materiais acontecem, e começamos a ter acesso a esse mundo, esse patamar espiritual, que na verdade é um sonho, é um projeto de Deus, que terra e céu se unam novamente, a nova Jerusalém, quando vier. Segundo a promessa de Deus, vai sobrepor céu e terra para ser uma coisa só e voltar àquele projeto inicial de Deus. Mas enquanto isso a gente não tem esse acesso direto o tempo todo. Quem é discípulo de vez em quando é convidado a ter essa experiência como Paulo teve, de ser arrebatado. Através da oração nós podemos acessar o céu, através da palavra de Deus podemos acessar o céu, e através do discipulado, uma vida de dependência, de comunhão com o Espírito, nós podemos entrar nessa ordem, nessa esfera espiritual. E foi isso que aconteceu naquele momento. Pedro começou a ver o vento, ele começou a ver as coisas de Deus de uma maneira muito nítida, muito clara. Só que da mesma maneira que muitas vezes nós somos levados a essas experiências de arrebatamento e vemos as coisas de Deus, entenda que o maligno também age na esfera espiritual, não a de Deus.
E nós começamos também a nos deparar com conflitos, com batalhas espirituais. E Pedro, naquele momento, ele começou a ver as coisas no nível espiritual, que começou a provocar nele medo. Andar com Jesus nem sempre nos faz, irmãos, apenas enxergar as coisas boas. Nós começamos a ver com os olhos espirituais de um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher espiritual, as coisas de uma forma espiritual, inclusive as lutas espirituais. Os cientistas hoje estão olhando para esse vírus com um microscópio. O crente, ele enxerga essa luta também com os olhos espirituais e começa a enxergar uma luta que inclusive é prevista na própria palavra de Deus, um embate espiritual. E assim como Pedro sentiu medo naquele momento, porque ao se deparar com a realidade espiritual, ele ficou abalado e começou a afundar muitas vezes diante de realidades espirituais, de lutas. E a tempestade aqui, o vendaval, o vento aqui significa exatamente isso: lutas, guerras, crises. Nós temos que entender, irmãos, que seguir Jesus, muitas vezes nós vamos passar por isso. Tem muita gente numa rota de negacionismo. Outro dia eu vi um pastor falando: não, o vírus não vai nem chegar no Brasil. Chegou, e infelizmente matou algumas pessoas. Então não significa que seguir Jesus não é ausência de lutas. Jesus mesmo em João capítulo 16, 33 vai falar o seguinte: no mundo, ou seja, nessa esfera material, nós vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo, não desanima. E Pedro naquele momento, então, ele afunda, porque ele tem esse contato com essa realidade espiritual. E quando ele começa a afundar, veja, aquele que estava coberto de poeira, como uma marca de Cristo, uma marca de ser um discípulo de alguém que seguiu os caminhos do Mestre. A água nesse aspecto aqui significa aquilo que vai roubando essa marca, porque a água tira a poeira, né? E muitas vezes diante das lutas, das crises, irmãos e irmãs, nós começamos a deixar-nos afundar nas preocupações, no medo, e vamos começando a perder as marcas de Cristo em nós. Essa poeira que aqui no texto significa, né? As marcas de Cristo, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Isso vai se perdendo aos poucos. Mas eu digo para você que são nesses momentos que nós temos que fazer como Pedro. Continuar clamando ao nome do Senhor, assim como ele fez. Ele gritou: Senhor, salva-me. Nesse tempo de hoje, meu irmão, o clamor da igreja tem que ser esse: Senhor. E quando você diz Senhor, é porque você declara que você continua confessando a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. É uma confissão de fé. Salva-me. E o texto diz, versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E o texto continua dizendo, Jesus diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? E aqui vem uma outra pergunta que esse texto provoca em nós: de quem Pedro duvidou? Será que foi de Jesus? Não tinha como duvidar de Jesus. Jesus estava andando sobre as águas. Como é que você vai duvidar de alguém que está andando sobre as águas? Naquele momento eu entendo que Pedro duvidou dele mesmo. Duvidou da sua fé. Duvidou do seu chamado de ser um discípulo do Senhor Jesus. Porque Jesus, como todo rabino, todo rabi, ele tinha essa expectativa de que seus discípulos pudessem saber o que ele sabia, fazer o que ele fazia e ser quem ele era. Essa é a expectativa de Jesus também. E quando Pedro começa a afundar, Jesus começa a detectar, naquele momento, que ali Pedro estava abrindo mão do seu chamado de discípulo, não estava reproduzindo aquilo que Jesus fazia e era. E muitas vezes essas lutas, o perigo é esse, irmãos. Nós começarmos a deixar de responder esse chamado de Jesus para sermos esses discípulos que vão fazer o que ele fez. Mas essa é a expectativa que Jesus sempre teve e tem em relação a nós. João capítulo 15, 16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Todo mestre não escolheria alguém que ele não confiasse que pudesse reproduzir os seus ensinamentos e fazer o que ele fazia.
Lucas capítulo 6, versículo 40 diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Naquele barco ali, irmãos, estavam homens que foram reprovados por alguns outros mestres, mas que ainda assim o Senhor confiava que mesmo eles tendo sido reprovados por alguém, eles reproduziriam o Evangelho, eles levariam o nome do Senhor Jesus avante. E ele quis despertar nesse momento, nessa frase, homem de pequena fé, que ele continua acreditando naqueles que ele chamou. Ele continua acreditando em mim e em você, aqueles que são chamados e um dia disseram sim, Jesus. Quando ele disse, vem, segue-me, nós começamos a seguir. Ele não tem expectativa de nós retrocedermos e voltarmos para trás. Assim como Pedro um dia ventilou em fazer, vamos voltar a ser pescador. Não. O Senhor quer que nós, na condição de discípulos, possamos ser quem Ele é, ou seja, ter o nosso caráter transformado, a nossa fé inabalável. Quando Jesus começa a transformar Simão, e Simão inclusive significa aquele que ouve muitas vozes, e começa a dizer que ele é Pedro, ele não está mudando apenas o nome de um discípulo, ele está mudando o caráter de um discípulo. Aquele que ouve muitas vozes, que muitas vezes é persuadido por muitas coisas, naquele que é uma pedra, aquele que é como uma rocha. A gente pode ver isso na vida de muitos outros discípulos. João, por exemplo, quem lê as cartas de João vira uma doçura de pessoa, ele fala do amor o tempo todo. Mas Jesus uma vez o chamou de Boanerges, filho do trovão. Ele pediu que Jesus lançasse fogo sobre os samaritanos, que não ouviram a mensagem. Queridos, todas as experiências que aqueles discípulos passaram com Jesus foram oportunidades para que as suas vidas fossem transformadas, para que o seu caráter fosse transformado, fosse moldado conforme o caráter de Jesus. Essa era a expectativa do Mestre, de Jesus, e continua sendo. Por que eu estou falando isso? Porque essa pandemia que nós estamos vivendo é uma oportunidade para o nosso caráter ser transformado, moldado, forjado, através da palavra e do Espírito Santo de Deus, para sermos mais parecidos com Jesus, para que diante das tempestades da vida possamos estar firmes, seguros e não voltarmos atrás. Seguimos adiante, com fé, com esperança, com expectativa. Aleluia. Talvez a atitude de muitos nesses tempos seja começar a afundar e perder essa marca, perder essa poeira que é a marca de Cristo. Mas eu te desafio, meu irmão, a continuar firme, não desiste, segue adiante. Aleluia, glória a Deus. Se os outros mandaram seus discípulos embora, Jesus nunca vai desistir de você. Jesus nunca vai abrir a mão dos seus discípulos, apesar dos nossos vacilos. Ele continua fazendo como ele fez com Pedro, estendendo a mão, nos segurando, nos salvando, nos sustentando. Sabe por quê? Porque Pedro duvidou não de Deus, Pedro duvidou dele mesmo. Mas o Senhor continua acreditando em cada um de nós, que nós seremos aqueles que vamos reproduzir a mensagem do Evangelho. Nós vamos ser aqueles que, cheios do poder do Espírito, vamos transformar a nossa geografia, a realidade, os bairros, a cidade, o país, por que não? Jesus continua confiando, irmãos, que nós vamos ser como Ele. E diz Jesus, obras maiores nós ainda faremos. Porque agora não é mais 1, 2, 3 discípulos, é a igreja do Senhor Jesus, que vive mediante o caráter do Senhor Jesus. Qual foi a última coisa que Jesus disse aos seus discípulos, irmãos? Agora vão e façam mais discípulos. Ele confia a sua obra nas nossas mãos. A gente fala muito a respeito da nossa fé em Deus, mas essa palavra também desperta a fé que Deus tem em cada um de nós. Aqui fala da nossa crença no Senhor Jesus, mas aqui também nós podemos entender que Jesus ele crê que nós vamos cumprir o chamado de sermos discípulos, e nada, nenhuma tempestade da vida vai fazer com que nós possamos desistir, que nós possamos submergir sobre as águas. Pelo contrário, nós vamos continuar empoeirados com as marcas do Senhor Jesus para onde formos, em nome do Senhor Jesus. Que você então continue
crendo em Deus, mas saiba que Ele continua crendo em você, para que você continue como discípulo e discípulo, diante das lutas, das crises, adorando, servindo, cumprindo o chamado que Ele tem para cada um de nós. E você tenha fé em Jesus, mas que você possa ver que Jesus, Ele tem fé que você possa ser como Ele, carregarmos a gema de Cristo, uma pessoa cheia de amor, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa cheia de compaixão, cheia de coragem, cheia de perdão, cheia de graça, ou seja, com todos os atributos de Cristo em nós. E que você, querido irmão e irmã, que você fique completamente coberto da poeira do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te encoraje nesses tempos de tempestade, que Deus segure e sustente a tua mão, que você continue firme com as marcas de Cristo, reproduzindo o caráter dele, o chamado dele, levando a tantos outros que se encontram também desesperados nesse momento, cheios de medo, que você possa ter essa palavra de fé, de esperança, compartilhar a tua confiança nesse Deus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Se você quiser, puder, coloca a mão no teu coração, ou então estenda a tua mão como Pedro fez, estendeu a mão em direção a Jesus. Especialmente se você tem andado ansioso, preocupado, cheio de medo, sentindo estar afundando e percebendo que algumas marcas de Cristo em você não estão tão solidificadas assim. O mesmo Jesus que estendeu a mão para o seu discípulo, Ele está estendendo a mão para a sua igreja hoje. Então estenda a mão para Ele. Senhor, esse ato profético de estender a mão agora, nós clamamos e falamos como Pedro: Senhor, salva-me, Senhor, salva o teu povo, Senhor, salva essa nação, livra-nos, ó Pai, de todo mal, tem misericórdia, Senhor. E continue, ó Pai, falando e agindo em nosso meio, de forma, Pai, que Deus, a tua ação em nós não seja, Pai, um susto como aqueles homens, ó Pai, levaram, mas seja a confiança que o Senhor, ó Pai, ó Deus, está presente entre nós, que o Senhor continue andando, Pai, conosco, continue, ó Pai, nos livrando, continua acalmando, Senhor, as tempestades da vida. E nós estamos passando, o mundo inteiro passa por uma tempestade hoje. Salva-nos, Senhor, estenda a sua mão de bondade, de amor para cada um de nós. E nós, enquanto seus discípulos, ó Pai, não titubeemos nem um segundo, Pai, da nossa fé, do nosso chamado, de quem nós somos. E continuemos, ó Pai, Deus, tendo o nosso caráter transformado, mesmo que a partir das circunstâncias negativas, a partir, ó Pai, das tribulações. Deus, que da mesma maneira nós temos, ó Pai, nutrido uma fé em Ti, que o Senhor continue, ó Pai, crendo, Senhor, que nós vamos perseverar, nós não seremos perdidos, pelo contrário, que a nossa fé, ela pode, Deus, até aumentar, se solidificar, ainda mais, ó Pai, se robustar ainda mais, nesses tempos de aflição, que nenhum dos Teus filhos se perca, Senhor, que nenhum venha desistir no meio do caminho, que nenhum venha, Pai, a se afogar no mar da aflição. Pelo contrário, Senhor, que possamos fazer parte daquelas, Deus, chamados pelo Senhor, ainda que improváveis, mas continuar, ó Deus, a pregar o Teu Evangelho e sermos agentes de transformação nesse mundo, agentes de fé, de esperança, de salvação. Essa é a oração que nós fazemos, Deus, pedindo mais uma vez, ó Pai, que o Senhor nos sustente como seus discípulos e discípulas, e queremos andar dessa forma, empoeirados, com as marcas do nosso Senhor, com as marcas, ó Pai, do nosso Mestre, o Senhor Jesus. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a tua vida, querido, que você continue firme, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ministrar a bênção, mas antes eu quero te lembrar que nós ainda estamos numa campanha de jejum e oração, 40 dias de jejum e oração, e eu quero aproveitar também para dar alguns anúncios aqui. No próximo domingo
nós teremos 12 horas de oração aqui no templo. Esse é o chamado do nosso bispo, o bispo Paulo Rangel. E como é que vai funcionar isso? Vai vir toda a igreja para cá? Não, nós vamos fazer escala, vamos fazer um relógio de oração aqui no templo, onde vão ter apenas 3 pessoas por turno. Aí pode ser turno de meia hora ou turno de 1 hora, vai depender da quantidade de pessoas que quiserem vir aqui, ok? E nesse tempo nós vamos clamar pela nossa nação, clamar pelas pessoas, pelas famílias, pela igreja, pelo mundo, enfim. E começando às 6 da manhã, vamos até às 6 da tarde, ou 7 da manhã, até às 19 horas. E o culto vai ser um culto onde o bispo Paulo Rangel vai fazer uma live. E aí todos nós vamos ouvir a palavra que Deus colocar, ou já colocou, no coração do nosso bispo. Então domingo que vem vai ser um domingo diferente por conta disso. Nós vamos dar instruções durante a semana, convocando o Ministério de Intercessão para nos ajudar também, toda a liderança da igreja. Sempre vai ter alguém aqui, durante todo esse tempo, a igreja, o templo, não vai ficar vazio, pelo contrário, vai ter no máximo 3 pessoas, e sempre seguindo aquelas orientações de manter a distância, usar o álcool gel. E a oportunidade também de você matar a saudade do templo, você vir aqui orar, se ajoelhar no altar e por aí vai. E a outra instrução que o bispo deu aqui, quem tiver que trazer oferta nesses dias também, nesse dia, no próximo domingo, pode trazer sua oferta e seu dízimo. Se você quiser trazer antes também, a igreja tem ficado aberta todos os dias, de 14 até as 18 horas, para você orar, para você ser atendido também, acolhido, e também trazer sua oferta para o teu alimento, para compor a cesta básica. A igreja não para, a igreja continua servindo e honrando seus compromissos. Amém? Então, dito isso, vamos estar ministrando a bênção do Senhor. Erga suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce, maravilhosa e poderosa unção e consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre toda a família de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse vídeo, dá um like lá, se inscreva no nosso canal, isso ajuda a divulgar os nossos cultos. Deus te abençoe. Até a próxima.